Olá, boa tarde, paz e bem a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elizabeth, do Colégio Pio XII. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Fórum de Profissões de 2020. Nós vamos dar início hoje com a palestra, proferida pela professora doutora Veriane Torres. Muito obrigada pela participação, doutora. E o tema de hoje será o papel do administrador e carreiras do futuro, tá? As perguntas, elas podem ser feitas no Q&A, que é essa ferramenta que a gente tem aqui embaixo, tá certo? Pode ser feita ao longo da palestra, e ao final elas serão respondidas pela professora, ok? Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Doutora, é com você. Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui. Não me chame de doutora, a gente não precisa de tantas formalidades. Na FIA, a gente tem um contato muito próximo com os alunos, então é claro que todo professor preza, né, pela titulação. A gente tem 85% do nosso quadro formado por doutores, a grande maioria formado pela USP, porque a FIA foi fundada, né, dentro da USP, dentro da FEA, mas, de qualquer forma, a gente tem um contato muito próximo com os alunos. Eu vou começar falando para vocês, então, do papel, o que é administração. Eu acho que esse ponto é bastante importante. Quem tiver pergunta, quem quiser, enfim, escrever aí a qualquer momento, eu vou tentar ficar atenta aqui para qualquer mensagem que chegar. Mas o papel do administrador é importante porque o administrador, óbvio, ele está dentro das empresas, e são as empresas que têm o poder, vamos dizer assim, têm o compromisso de gerar empregos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ainda mais no momento que o Brasil atravessa, infelizmente, passamos a barreira dos 13 milhões de desempregados. É uma hora da gente refletir qual o papel das empresas, né? Qual a participação das empresas na solução desse problema social. Então, vamos começar por aí. Quando a gente pensa em estudar administração, quando a gente pensa no papel do administrador, essa é a primeira questão. Administradores precisam estar dentro de empresas sólidas, dentro de empresas prósperas, que geram emprego, que pagam seus impostos em dia, que levam a marca do Brasil para o exterior, e aí eu começo a falar de internacionalização. Trabalhar com comércio internacional é muito importante. O Brasil tem uma grande possibilidade nesse campo. Vocês sabem, eu trabalhei especialmente com comércio internacional mais de 10 anos, fazendo importação e exportação para vários países, e ainda assim o comércio brasileiro representa menos de 1% do contexto internacional. E aí, sabe aquela história de olhar o copo meio cheio, meio vazio? Você pode olhar o copo meio vazio e pensar que, nossa, que ruim, né? Que o Brasil tem uma participação pequena, ou não, ou a gente pode olhar como uma oportunidade. E aí sempre eu vou fazendo um gancho com a FIA, tá bom? Com o que a gente faz na nossa graduação. Nós trabalhamos muito a questão das oportunidades e o comércio internacional, a internacionalização é uma grande oportunidade para o Brasil. Fazendo administração, a gente aprende, então, como gerir empresas de todos os portes. Vocês, né, os alunos, estudam com a gente disciplinas de empreendedorismo, inovação e empreendedorismo, exatamente para aprenderem a criar negócios. Na verdade, o objetivo é aprender a fazer aquela passagem de uma boa ideia para um negócio viável, porque essa é o grande desafio, né? Muitas pessoas têm boas ideias, criam produtos, criam serviços interessantes, mas essa passagem, né, da ideia para um negócio efetivamente viável é o administrador que estuda, é o administrador que sabe fazer, né? Ao longo de um curso de administração, um bom curso de administração, o jovem, o estudante, ele vai agregando várias ferramentas, ele vai aprendendo a criar, de fato, uma empresa e fazer essa transição que eu estou dizendo, de uma ideia virar um negócio. Esse negócio pode ser uma startup, né, que está tão na moda, se fala tanto hoje em dia de uma startup,
Ou pode ser um negócio efetivamente que vai crescer e vai se transformar numa empresa com abrangência nacional, e o nosso país é tão grande. Imaginem fazer a logística de distribuir o seu produto para o Brasil inteiro. A gente tem desafios enormes aqui no Brasil, né? Dado o tamanho do nosso território. Por isso, dentro de um curso de administração, a gente estuda logística, a gente estuda operações, que são as disciplinas realmente voltadas para todo esse desafio de abastecimento dentro do mercado nacional. Aí a gente pode também continuar evoluindo na empresa, né? Passamos então de uma startup, de uma empresa pequena, local, passamos por uma empresa então de abrangência nacional e podemos até extrapolar para uma empresa de abrangência global. De novo, o administrador é importante, porque é o administrador que tem essa visão de mundo globalizado, de como negociar com outras culturas. Existem disciplinas dentro do curso exatamente para a gente trabalhar essa questão. A internacionalização, o nome é comprido, né? Parece que assusta, mas a ideia é boa, né? A ideia é genial, é você pegar uma empresa nacional e colocá-la na vitrine do mundo, passar a exportar para outros países. E o comércio internacional é uma via de mão dupla. A partir do momento que você começa a vender para algum país, a gente começa a comprar dele também. Então, aí nascem as novas ideias de produtos, de novas matérias-primas que podem ser utilizadas, maquinários. Então, enfim, o comércio, a administração também dá essa possibilidade. Agora, imaginem, e para fazer o marketing em outro país? Claro que tem os profissionais que estudam propaganda, né, que estudam marketing, estudam publicidade. É claro que esses profissionais são especialistas nessas áreas, mas o administrador sabe negociar com agências, sabe dar palpite, sabe direcionar campanhas publicitárias, ações de marketing. Dentro do nosso curso, nós temos disciplinas básicas de marketing, claro, mas também nós temos marketing digital, por exemplo, que é uma grande inovação no nosso curso, para que o jovem já estude marketing dentro desse contexto atual, né, de internet, de mundo globalizado que nós temos. Então, veja, o papel do administrador no cenário, né, o papel do administrador do futuro é o administrador que sabe negociar com várias frentes de trabalho. Então, o administrador é aquele profissional que discute campanha de marketing, aí acaba essa reunião, ele tem uma reunião com o gerente do banco, com o gerente da conta da empresa, para falar de investimentos, de aplicação, de empréstimo. Aí ele acaba aquela reunião, ele transita pelo chão da fábrica, se a gente estiver falando de um processo produtivo, para acompanhar a produção, para olhar os números, para entender, né, se está tudo dando certo, para perceber se tem alguma correção que precisa ser feita. O administrador também é aquele profissional que discute recursos humanos. Ele discute remuneração, plano de carreira, avaliação 360 graus. Então, o administrador é esse profissional que conhece todas as frentes de uma empresa, consegue trabalhar em todas as áreas. Eu acho isso especialmente charmoso na administração, extremamente importante, porque é uma faculdade, é um curso que você vai fazer que vai te abrir várias frentes. E aí, com todo respeito às outras profissões, é claro, né, que eu citei agora há pouco o marketing e todas as outras, a economia, o direito, mas é na administração que a gente tem a pluralidade, que a gente costuma dizer. É na administração que a gente consegue transitar entre várias áreas. Então, é muito comum os jovens falarem, mas eu não sei se eu gosto de RH, eu não sei se eu gosto de marketing, sei lá, logística, enfim, faça administração. Porque durante o curso, ao longo das disciplinas, a gente passa a conhecer o caminho das pedras, né? A gente passa a entender o que cada área faz dentro de uma empresa. E aí a gente começa a desenhar a nossa própria carreira, né? As oportunidades que você quer para a sua carreira.
Então, vamos lá. O que é o profissional do futuro? O profissional do futuro é uma pessoa conectada com tudo que acontece, ainda que você tenha que agir localmente, ainda que você tenha que agir dentro de um campo pequeno de atuação, porque a sua empresa ainda é pequena, você está dentro de um negócio pequeno. Mas o administrador é aquele profissional que tem a visão ampliada, ele tem a visão do todo. É isso que a gente procura fazer na FIA, é isso que a gente procura sempre implementar em todas as nossas aulas, com todos os professores. A gente tem sempre essa preocupação. Eu vou passar um pouquinho pelo nosso curso e a partir do momento... Eu posso compartilhar a tela aqui, Elizabeth? Se tiver algum problema, você me fala, mas eu vou tentar aqui compartilhar. Tá bom. Tudo bem, fica à vontade. E aí eu vou contando para vocês da faculdade, acho que vocês já estão vendo a tela aí, esse aqui é o nosso prédio, nós estamos no metrô Pinheiros, praticamente dentro do metrô Pinheiros, porque tem uma saída do metrô que já vai dentro daí do nosso prédio. A FIA ocupa alguns andares desse prédio, é um prédio comercial, e isso nos favorece muito, porque nós já estamos dentro de um ambiente empresarial. Então, esse já é um diferencial, né? A gente está perto de empresas, os nossos alunos, desde o primeiro dia, em todas as frentes, falando de graduação, dos cursos de pós, em todas as frentes, nossos alunos falam de empresas, escutam cases de empresa o tempo todo. Bom, então, esse aqui é o nosso prédio, a graduação, especialmente, ela está localizada, né, nesse endereço, a FIA tem outros, mas a graduação é aqui. Eu não vou me estender, que essa apresentação vai ficar com vocês, para depois vocês poderem ler com calma, se alguém tiver interesse, mas é só para dizer aqui o primeiro ponto, que a FIA foi fundada em 1980, né? Então, estamos completando 40 anos, foi fundada dentro da USP, né? Da FEA USP, por professores. Então, 1980 foi o ano da fundação, e outro marco importante aqui que eu queria chamar a atenção foi a criação da faculdade FIA. Então, aqui, em 2011, a nossa graduação surgiu, e aí eu já vou contar para vocês alguns prêmios que apareceram desde então. Tem uma pergunta aqui, posso ir intercalando com as respostas? Matheus fez uma pergunta, eu já vou respondendo. Matheus está perguntando se essa versatilidade não é melhor explorada como sendo um curso complementar, por exemplo, fazer engenharia e depois uma pós em ADM. A amplitude no mercado do trabalho não seria gigantesca? Então, Matheus, eu não vou mentir para você, esse caminho que você está apontando é um caminho interessante, desde que você goste mais da engenharia do que da gestão. Se você gosta da engenharia, e aí, infelizmente, você não vai ficar com a gente, né? Paciência. Mas eu tenho que te dar a melhor orientação, né, para a sua carreira, eu te diria isso. Se você gosta muito de engenharia, então tudo bem, faça engenharia. Mas aí vai ficar faltando, e a gente observa isso, e eu posso te falar isso, porque na FIA, eu, como professora, dou aula na graduação, eu leciono na graduação, mas também em vários cursos de pós-graduação, né? E aí, qual é o perfil que nós temos nesses cursos de pós? Engenheiros, por exemplo, dentistas, arquitetos, pessoas das mais variadas formações que não sabem lidar com o negócio. Muitas vezes ele cria um escritório de arquitetura, ele abre uma empresa de marketing, né, de publicidade, é um dentista que está com 2, 3 consultórios, o nome dele está crescendo, enfim, tem muitos clientes, e eles têm dificuldade para gerir o próprio negócio. Então, a administração, ela é necessária para todos os profissionais. Se você seguir nesse campo da engenharia, claro que é uma possibilidade, né? Você segue na engenharia e aí você já sabe que vai te faltar, porque por melhor que seja um curso de engenharia, aí não é um demérito da faculdade, né, do curso, é o estilo mesmo, né? O engenheiro vê pouco de gestão ao longo dos anos de faculdade. Então, vai te faltar, né, o olhar da administração. Aí faz o que você está pensando aí, né? Uma pós em ADM. Agora, veja, isso é diferente de você já gostar da gestão. Se você já gosta da gestão, se você gosta de negócios, de empresa, se você quer entender o mundo dos negócios, as relações, aí é o contrário, aí nós fazemos a administração.
entendeu? A administração é importante exatamente quando o jovem, né? Eu não sei quantos anos você tem, Matheus, mas você deve ser um jovem, quando o jovem tem essa vontade, né, de empreender ou de trabalhar dentro de empresas, dentro de negócios. Tem uma outra pergunta aqui da Isabela. Tem como administrar o comércio em outro país? Tipo, morar em outro país e administrar lá, tendo feito? Claro que tem, Isabela. Claro que tem. A sua formação tem até alguns procedimentos, por exemplo, de você reconhecer o diploma. O meu diploma é reconhecido em vários países, porque o Brasil tem acordo com vários países. Eu estou dizendo isso porque é um procedimento bem simples de você fazer, não vai ter dificuldade nenhuma. É claro que você tem que fazer uma boa faculdade, né? Tem que ser uma faculdade regulamentada dentro das normas do MEC, obviamente, né? Mas o seu diploma estando em ordem, você reconhece o seu diploma em outros países, as empresas estrangeiras, né? As empresas destes outros países vão te ver como uma profissional de administração e o seu diploma é reconhecido, sim, não tem problema nenhum, Isabela. Eu trabalhei muito com comércio internacional. E a grande questão é você entender como é que se dá esse contexto internacional, né? Você já pensou como se faz um marketing em outro país? Porque desenvolver uma campanha publicitária dentro do nosso país, mais ou menos a gente se vira, né? Vamos dizer assim. Você sabe, pelo perfil do público, você vai colocar no intervalo de um jogo de futebol, você, dependendo do produto, você vai colocar no intervalo de um programa de culinária da tarde, ou nesses programas aí tipo MasterChef. Se for um produto para o público infantil, você vai ter que colocar propaganda, né, no meio dos comerciais de programas infantis. Quer dizer, a gente se vira bem no Brasil. Agora, e lá fora? Pensa, como é fazer a campanha publicitária em outro país? Mostrar o seu produto lá, entender como é a cultura, se o seu produto precisa de alguma adaptação. Eu trabalhei muito com isso e eu vou te dizer, toda a formação que você tem em administração é voltada para isso, é voltada para esse contexto internacional, tá bem? Se tiverem mais perguntas, vocês continuem escrevendo aí. Então, eu estava contando, a FIA foi fundada em 1980, a faculdade de graduação em 2011, e essa nossa FIA tem todos esses núcleos aqui que vocês estão vendo. Eu só vou trocar meu microfone aqui, que eu não sei se esse tá bom. Mas olha aí, todos esses núcleos são da FIA. Só um minutinho, deixa eu trocar aqui. Pronto. E esses núcleos, cada um deles tem uma expertise, tem uma atuação específica. Vocês estão vendo aí, tem o Profuturo, tem o GPRO, que trabalha com a gestão de projetos, tem o Progesa, que trabalha com a gestão ambiental. E por que eu estou dizendo isso? Para vocês perceberem que quando a gente pensa em administração, a gente pensa em todas essas frentes. A gente pensa em finanças, a gente pensa em projetos, a gente pensa em sustentabilidade, em gestão de pessoas. Todas essas frentes são importantes e são campos de atuação de um profissional de administração. Ainda falando dos nossos números, então nós temos 40 anos de história, aqui tem todos os números para vocês olharem de novo, vários prêmios que a FIA já ganhou, né? Esses aqui são os mais recentes, é claro, vários prêmios que já foram conquistados. Somos responsáveis pelo ranking, né, das melhores empresas para se trabalhar, é um ranking muito respeitado, já tradicional no nosso país, e é a FIA que organiza, que cuida, né, desse ranking, aprimorando todos os anos e fazendo todos os procedimentos para que ele continue sendo um ranking respeitado. E aí eu vou falar especificamente um pouquinho mais sobre a graduação. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. A Luana Macedo. Se fizer economia com pós em ADM, também dá base para várias áreas? Ai, Luana, olha, com todo respeito à economia, mas são coisas diferentes. Pensa o seguinte,
Quando a gente faz administração, você tem 4 anos. Desde a primeira aula, e você pode me cobrar, se você vier na FIA, você vai ver, vai ser assim. Desde a primeira aula do dia 1 do seu curso, desde a primeira aula que você tiver em fevereiro do ano que vem, até a última aula que você tiver no 8º semestre, o tempo todo você vai ter essa pluralidade que eu estou te falando. Toda aula você vai ouvir falar de negócios e vai ouvir falar de RH, aí vem o professor de marketing, e aí inovação, e aí Big Data, que agora a gente está estudando, tem uma disciplina nova também, extracurricular de Big Data para os nossos alunos. Eu dou aula de sustentabilidade, de operações, aí vem o professor de finanças, aí vem o professor de RH, aulas de direito, quer dizer, a cabeça de um jovem que estuda administração é aberta, porque ele sabe várias coisas diferentes de dentro de uma empresa, ele entende o mundo de uma maneira mais ampla. Veja, eu não estou criticando a economia, mas realmente são coisas diferentes, porque o economista ele tem um foco bem específico. É claro que ele tem mais profundidade do que o administrador, é verdade, porque o administrador estuda economia. Você vai ter aulas de micro, de macroeconomia, você vai ter aulas de finanças, é claro que você vai, mas não é com a profundidade de um economista. O economista pega a economia e vai fundo na economia, ele entende tudo, ele discute economia sob várias perspectivas, claro, porque ele fica... Diferentemente do administrador, o economista fica 4 anos, desde o primeiro dia de aula até o último, ele fica falando de economia, ele fica falando de finanças, ele fica com um foco muito específico. Então, veja, são coisas diferentes, né? O economista, ele tem profundidade, ele é especialista em um tema, ele fala economia sobre várias perspectivas diferentes. O administrador não consegue, de fato. O administrador, ele não conhece tanto assim de economia. Por outro lado, o administrador conhece várias outras coisas, né, de dentro de uma empresa. Deu para entender? Então, são coisas diferentes. Aí você vai falar assim, e se fizer uma pós? Então, vamos pegar o administrador e colocá-lo para fazer uma pós de economia. Ele vai conseguir um pouco mais de profundidade? Claro que vai. Mas a pós é 1 ano ou 1 ano e meio, né? A pós-graduação depende da pós que você estiver pensando, tá? Os modelos que a gente tem no mercado, normalmente 1 ano ou 1 ano e meio. Então, é claro que você vai entender mais de economia, né? Mas ainda assim, você não tem aquela formação de economista, tá bom? A mesma coisa para o administrador, a mesma coisa para o economista. Então, ele acabou a faculdade de economia e ele vai fazer ADM, tá bom? Ele vai fazer uma pós, 1 ano ou 1 ano e meio de ADM, mas ainda assim ele não foi treinado, sabe? A gente costuma dizer isso, a graduação é para você ser treinado a pensar de uma determinada maneira. O administrador, ele é treinado ao longo dos 4 anos, ele é treinado para enxergar negócios. E isso é uma chavinha que muda na cabeça da gente, sabe? Não é tão fácil assim de você conseguir numa pós. Claro que é um complemento. E as 2 formações serão ótimas, né? Se você pensar, então quer dizer que o administrador depois resolveu fazer pós em economia, ou então o contrário, o economista que resolveu... As 2 coisas são viáveis, tá certo? Depende do que você gosta mais. Eu estou aqui para te dizer como administradora, né? Eu não estou não estou aqui falando para vocês só como professora da FIA. Eu tenho formação em administração, 2 pós, depois eu fiz uma pós em comércio exterior. Aí eu descobri, né, que já trabalhando na área, que o maior custo de uma operação internacional é a logística. Os custos logísticos são os mais pesados. Aí eu fiz uma pós em logística para aprender a encontrar caminhos para reduzir os custos das operações que eu cuidava. Principalmente eu cuidava muito de Japão, Estados Unidos e algumas coisinhas de Europa. Na época, eu estou falando de 10 anos atrás, a China não era o que é hoje, né? Então eu não trabalhei muito com a China, não. Minha experiência sempre foi Japão, muita coisa do Japão. Estados Unidos e alguns países da Europa, Alemanha, sempre trabalhei muito, enfim. Então, olha a minha trajetória, né? Só um exemplo para vocês irem olhando. Fiz administração, aí eu estava no 3º ano da minha faculdade,
teve uma disciplina que eu me encantei com aquela disciplina. Era uma disciplina, eu não lembro exatamente o nome, mas era alguma coisa de estratégias internacionais, era algum título assim, e o professor falava de comércio internacional, eu me encantei com aquilo, eu falei, tá resolvido, eu vou trabalhar com comércio internacional, e comecei a procurar um trabalho nessa área, né, porque o administrador tem essa flexibilidade, você gosta de uma disciplina, você se identifica, que nem um aluno escreveu para mim uma semana atrás, ele escreveu para mim que estava assistindo às aulas de sustentabilidade, que ele está gostando e que ele resolveu que quer fazer um estágio na área. É assim na administração. Você vê a disciplina, aí você começa a gostar daqueles temas, né? Você começa a se interessar e aí você, pronto, escolhe a área aonde você vai trabalhar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você vai tendo as respostas ao longo do curso. Entendeu? Aí, então só para concluir, eu fiz administração, aí depois dessas duas pós em comércio exterior, aí depois em logística, aí eu fiz mestrado e doutorado em administração. No mestrado, eu estudei negócios internacionais, adaptação de produtos para atender outras culturas. Exatamente isso que eu estava falando para vocês. Como é que a gente adapta um produto? Como é que eu pego um produto que a gente costuma usar aqui no Brasil? Por exemplo, um projeto que eu fiz uma época na minha carreira era venda de bebidas para a Argentina. Vocês sabem que na Argentina, depois o mercado mudou já um pouquinho, mas na Argentina eles não trabalham com essas garrafas de 600 ml, eles gostam tudo de 1 litro. Então, você vende cerveja para a Argentina, por exemplo, não são com as nossas garrafas, aquela garrafa de 600 ml, a deles é de 1 litro. Então, veja, isso é adaptação de produto, né? Eu quero vender meu produto lá, mas eu preciso entender como é aquele mercado, como são aqueles consumidores, o que eles valorizam, e aí eu consigo ir entrando lá naquele mercado, né? Isso eu estudei, então, foi uma das coisas que eu estudei no meu mestrado. Quando eu cheguei no doutorado, eu queria estudar uma coisa diferente, né? Porque, claro, sempre você vai ter que pôr um tijolinho novo, né? Aí eu pensei, o que eu vou estudar? Eu acho que eu já estudei logística, né? Adaptação de produtos, acho que eu já sei um pouco disso. Eu queria uma coisa nova. Alguém tem ideia o que eu fui fazer para colocar uma pimentinha, sabe assim? Colocar uma coisa nova na minha formação? Alguém tem ideia? Escrevam aí o que vocês acham que eu fui estudar. Será que alguém vai adivinhar? Enquanto isso, eu estou lendo outra pergunta aqui. Deixa eu ver, que eu já vou responder. Tem uma diferença entre graduação... Tá, já te respondo, Antônio. Matheus perguntou, você acha que a quarta revolução deve entrar com temas... Entrar como um dos temas a ser estudado? Ah, tá bom. Já entendi as perguntas, eu já respondo. Ninguém tem ideia, não, do que eu fiz? Oh, que pena. Tá bom, eu vou contar. Eu estudei sustentabilidade, porque eu achei, a sustentabilidade estava começando, né, esse tema a surgir, e eu falei, tá aí, eu quero entender mais de sustentabilidade, é esse que vai ser o foco do meu doutorado. E aí eu fui para a Amazônia várias vezes, várias viagens, vários negócios, fui entender como é que se dá, como é que ocorrem várias cadeias produtivas. Então, veja, por que eu consigo isso? Porque a minha formação, o começo de tudo foi em administração. Então, eu consigo transitar por várias áreas, né? Por conta da minha formação. Aí, então, vamos lá. Pergunta do Antônio Rafael. Tem diferença grande entre a graduação e a pós? Ah, tem, Antônio Rafael. Tem sim, que é o que eu estava dizendo agorinha. Quando você pensa numa graduação, são 4 anos, até 5, né? Dependendo do curso que você estiver pensando, chega até a 5 anos. O nosso é de 4 anos, mas pensa que nos 2 primeiros é integral, né? Você chega na faculdade às 8 da manhã, tem aula até às 15 horas. Então, veja, é uma carga importante de conteúdo que você tem na graduação. É uma carga que vai desde o básico, desde o beabá, sabe? O comecinho de tudo, até você realmente poder abrir uma empresa, você virar gestor de uma empresa, cuidar de todas as áreas, seja ela o tamanho que for, com filial no Brasil, com conexões internacionais, enfim. Isso é uma formação em administração. Quando você pensa numa pós, a pós ela é mais enxuta, né? Eu estava dizendo agora há pouco, é coisa de 1 ano, 1 ano e meio. Então, o que se estuda numa pós?
o resumo, sabe assim? O que é o mais importante. Ela não te dá aquela base, o beabá que eu acabei de falar, sabe? Ela não te dá o beabá, ela te dá um upgrade, ela coloca você num nível, claro, melhor, né, de entendimento, mas não tem os detalhes de uma graduação, entenderam? Então, é isso que eu estou te dizendo. Se você gosta de gestão, como é que decide por administração? Se você gosta de negócios, é isso. E a gente costuma ver muito a transformação dos alunos, sabe? Vamos dizer assim, primeiro semestre a transformação já acontece. Depois que você estiver estudando, vamos dizer, as aulas começam em fevereiro, né? Aí, março, abril, tá bom. Em maio, você já vai perceber a diferença. Sabe qual é a diferença? Você vai numa padaria do bairro, né? Todo mundo tem uma padaria aí perto da sua casa, não tem? Aí você vai nessa padaria. Você vai perceber que o olhar que você tem na padaria agora é diferente. Você começa a reparar no atendimento, você começa a ficar indignado se o atendimento for ruim, se a fila, tipo, toda vez que eu venho aqui tem fila, você começa a reparar no uniforme, você começa a reparar nos produtos, você começa a reparar no estacionamento, sabe? O estacionamento da padaria. Ah, essa padaria é ruim porque, nossa, nunca dá para parar aqui. A gente começa a olhar os lugares que você vai normalmente, a balada que você vai, tudo bem, você vai continuar indo para se divertir, mas querendo ou não, automaticamente, sem você fazer esforço nenhum, você começa a olhar como negócio. Você começa a olhar e falar, caramba, mas quanto dinheiro que dá aqui? Nossa, e por que que essa bebida é cara? Por que que o estacionamento? Por que que abre essa hora? Por que que o bairro, não sei o quê, sabe? A gente passa a olhar a academia que você frequenta, a escola de inglês, a padaria, a balada, o hotel que você vai, enfim. Você começa a olhar tudo pensando em negócios. É bem interessante essa transformação. É logo uma chavinha que vai virando, porque você começa a ter aulas, né, dessas disciplinas de gestão e a gente começa naturalmente. Vocês vão perceber que não faz esforço nenhum, você começa a olhar, né, para o mundo de outra forma, pensando em negócios que podem ser criados. Caramba, que boa ideia! Nossa, por que essa empresa não faz tal coisa? Isso é gostar da administração. Quem tem essa motivação, quem tem essa, sabe, essa vontade de olhar os negócios é o profissional de administração. Olha aí, a nossa graduação já ganhou prêmios internacional. Aqui tem uma fotinho aqui embaixo dos nossos alunos. Eles foram para a Alemanha receber o prêmio, em primeiro lugar no concurso da ONU. Nós ficamos, claro, muito orgulhosos, né? A FIA também tem nota máxima no ENAD 2 vezes, né? Que eu falei para vocês que a FIA, a graduação foi fundada em 2011, nós já fizemos o ENAD 2 vezes. Nas 2 vezes foi nota máxima. Esse daqui que vocês estão vendo, ele é nosso aluno, viu? Ele é bonito assim, parece que ele é modelo. Podia ser modelo, né? Mas ele é de verdade, ele é nosso aluno mesmo. Ele chama Daniel, agora ele está no 6º semestre. Ele é do mercado financeiro, Daniel. Não tem conversa, ele não quer saber de marketing, ele não quer saber de logística. O Daniel é do mercado financeiro. Tanto que ele é do FIA Finance, que é uma entidade que nós temos lá dentro, uma entidade dos alunos, organizada pelos alunos, os alunos que tocam tudo, e eles fazem o tempo todo reuniões com o mercado financeiro, e visitam bancos de investimento, e organizam reuniões dentro da FIA com investidores, com o pessoal de bolsa de valores, enfim, o Daniel sempre está metido nisso, ele e outros, né, que são os jovens que gostam do mercado financeiro. Também nós temos a FIA Júnior, que é uma empresa de consultoria, onde os alunos experimentam consultoria. Eu fui coordenadora da FIA Júnior por 2 mandatos. De novo, é outra empresa que é dos alunos, CNPJ, os alunos cobram pelos trabalhos de consultoria, a grana é deles, é dos alunos, eles que resolvem, né, como é que eles vão investir, o que eles vão fazer. Mas nós apoiamos. A FIA dá um espaço para eles, eles têm sala própria, né, toda a infraestrutura para fazer as reuniões, para fazer tudo que eles precisam com as empresas, com os clientes. O que eu tinha falado agora há pouco, que nós estamos num prédio comercial, isso ajuda muito, porque os alunos acabam
atendendo empresas do próprio prédio. Então, você aperta, entra no elevador, vai no outro andar, pronto, já chegou no cliente, né? Para fazer projetos de consultoria. Isso acontece, é muito legal, é rico para os alunos, né? Porque você já está lá no ambiente empresarial, sabe? E são as experiências, né, que eu estou dizendo para vocês que a gente consegue dentro da administração. Nós estamos com várias ações em andamento, inclusive ontem tivemos um evento importante da graduação, não sei se alguém aí pôde participar com a gente, foi um evento sobre digital, né, o mundo digital, e aí o nosso professor de inovação, o professor Guedes e a professora Isis, que é de marketing digital, fizeram uma conversa muito interessante. Vários outros eventos a gente já está organizando, sempre acontece, então é uma maneira de vocês, né, que ainda não se decidiram ainda, é uma maneira de vocês sentirem um pouco mais a faculdade, né, começarem a ver o tipo de discussão, o tipo de estudos, né, que a gente desenvolve, tá bem? Então, esses daí são os prêmios. Guia das melhores universidades, 3 vezes eleita a melhor escola de negócios, tudo isso que a gente está falando. Por isso que a FIA tem só a graduação em administração e negócio, porque é o nosso foco. Pronto, a gente só cuida disso e a gente acredita que cuidamos muito bem, né? A gente tem um foco específico, cuidamos de negócios, tá bem? Antes de falar do vestibular, deixa eu responder outra pergunta aqui. Então, você acha que a 4ª Revolução Industrial deve entrar como um dos temas a ser estudado? Certamente, certamente. A 4ª Revolução Industrial é um tema importante, porque ela traz muitas mudanças, né? Você pensa, hoje em dia, as maiores empresas são empresas que não vendem nada físico, nada palpável. Pensa nisso. Quais são as maiores empresas? Você vai ter o Google, você vai ter a Apple, né? A Apple, tudo bem, ela vende produto, mas o grande know-how da Apple está nas conexões. Então, o mais importante hoje em dia, para a gente pensar em grandes negócios, é você pensar no que aquela empresa entrega, o que aquela empresa gera de benefício para a sociedade. Estas são as empresas mais importantes hoje em dia, se a gente estiver pensando em valor de capital, é claro, né? São as empresas que elas não manipulam produtos básicos, elas manipulam no bom sentido, né? Elas transacionam conhecimento. Se você perguntar para o Google o que ele faz, é fácil a gente explicar o que o Google faz? Não é fácil a gente explicar, mas todo mundo já entendeu, né? Rapidamente o mundo aprendeu a usar o Google. E é uma empresa que a gente enxerga como a nova revolução, né? As empresas mais modernas. Então, é claro que é tema para ser estudado. Fenômenos, né? Da mesma forma, é claro que numa escala menor, mas vocês, eu vou dar esse exemplo porque é mais da geração de vocês, né? Eu sou da época de antes do Google, né? Quando eu fiz faculdade não tinha Google, mas eu sou nova, enfim, deixa para lá a minha idade, mas só para dizer que eu vi o Google surgir. Da mesma forma que vocês viram o Uber surgir. Lembra? E como é que a gente andava antes, quando não tinha Uber? A gente se virava, não é? De um jeito, mas a gente andava. Mas com o Uber ficou muito mais fácil, não é? E o iFood, vocês também lembram, né? Até outro dia a gente não tinha iFood. E a gente não deixava de comer por causa disso, concorda? A gente se virava, de um jeito ou de outro a gente comia. Mas não era tão fácil, né? E não tinha tantas opções. Então, percebam, estas empresas são as empresas modernas, né? É para elas que a gente tem que olhar e pensar como administrar esse tipo de empresa e empresas ainda mais inovadoras que vão surgir. Quem se prepara para isso? É o administrador que se prepara para isso. Se o profissional não tiver aquela pluralidade que eu estava dizendo, aquela facilidade de conversar sobre diferentes temas, ele vai ter muita dificuldade. Porque, pessoal, a gente nem sabe ao certo quais são as profissões que vão continuar existindo. Vocês já pensaram nisso?
Quais são as profissões que realmente vão continuar existindo daqui 10 anos? 2025, vamos dizer assim, né? Porque vocês vão estar formados, seja lá qual for a escolha, vocês vão começar a faculdade fevereiro de 21, né? 21, 22, 23, 24. Então tá bom, final de 2024 você se forma. 2025 você está no mercado. E aí, como estará o mercado em 2025? Quais serão as empresas, né? As donas do mercado nesse momento, lá em 2025? Como que vai estar o mercado? Será mais valioso lá em 2025? Será mais valioso quem tiver um conhecimento específico e aprofundado, ou será mais valioso quem tiver um conhecimento amplo, um conhecimento geral, com facilidade de transitar em várias áreas? Eu gostei de RH, eu vou para RH, eu gostei de finanças, eu vou fazer a pós em finanças, eu acho que eu tenho uma boa perspectiva na área de sustentabilidade, eu gostei do tema, eu quero me tornar um profissional da área de sustentabilidade. Tudo isso pode, né? Se você fez uma boa faculdade de administração, todas essas portas estarão abertas para você, percebe? Pensem nisso, né? Não pensa onde você está hoje. Eu sempre digo isso, inclusive para os alunos, né? Não só para vocês que estão nesse momento de escolha, para quem já está dentro da faculdade, eu também digo isso. Não pense onde você está hoje. 2020, 2021, pandemia, tá bom, tudo isso vai passar, calma, tá bom. A sua cabeça tem que estar em 2025, no caso de vocês, é 2025, porque é lá em 2025 que você vai estar no mercado. Então, como você acha que estará o mercado em 2025? Pense e se prepare para esse dia. 2025, 2030, é ali que tem que estar o seu foco, não nos dias de hoje. Os dias de hoje servem para dar uma ideia, entenderam? Mas um profissional realmente conectado com o futuro, preocupado em desenvolver uma carreira, tem que olhar para frente. Não adianta olhar para o dia de hoje. O dia de hoje já termina. Percebe? Você tem que olhar para frente. Então, claro que tem que ser um tema estudado, Matheus, e tem que ser um tema estudado com essa perspectiva de tentar imaginar, tentar prever e ajudar a construir o que vem pela frente. É desse jeito que a gente tem que olhar a Revolução Industrial. Olhar a Revolução Industrial, olhar a Indústria 4.0, né, que a gente fala tanto agora, olhar para tudo isso como fenômenos que nos orientam, que nos dão dicas, sinalizam o que vem pela frente. Tá certo? Bom, aqui era para falar do nosso processo seletivo, a gente trabalha muito com vídeos, porque, é claro, nós acompanhamos isso com os nossos alunos, sabe? Os nossos alunos, quando eles vão para dinâmicas de grupo dentro das empresas, e não é por causa da pandemia, não. O ano passado a gente teve vários casos assim, grandes empresas, Nike, Submarino, Amazon, os nossos alunos estagiam nessas empresas, banco de investimento, quem mais? Onde eles estão? Na Nike, enfim, essas empresas grandes onde eles estão estagiando, também fugindo alguns nomes, Nestlé, que já tivemos alunos, Siemens, vários dos nossos alunos vão para essas empresas, enfim, e elas com muita frequência pedem vídeo, para que o jovem, então, candidato, né, ao estágio, se apresente, fale por que eles querem estagiar na área de pricing. Aí o jovem tem que falar e tem que, né, se apresentar e tal. Pegamos isso, percebendo que os nossos alunos estavam sendo muito demandados para esses vídeos, nós incorporamos no nosso processo seletivo. Então, tudo acontece assim, de maneira online. Claro que veio a calhar, né, por causa da pandemia, mas é isso. Então, sigam lá as instruções, histórico, faz o vídeo, depois uma entrevista, porque nós temos na FIA essa característica de muita proximidade com os alunos. A gente acompanha de fato o que cada aluno está
pretendendo para a sua carreira. E aí temos uma área que chama Centro de Carreiras, que é exatamente para orientá-los para conseguir estágio naquela área que é do seu interesse. Aí, às vezes, o aluno fala, já acabou meu estágio, fiquei 1 ano na área de RH, agora eu queria experimentar a área comercial. Aí a gente pega todas as vagas, né? Fica monitorando as vagas de área comercial. E aí começa a encaminhar porque é a experiência que ele quer ter, né? Então, esse acompanhamento é muito importante. Pensem nisso. A faculdade que vocês fizerem, o estágio é uma oportunidade, é o momento certo para vocês experimentarem as áreas. Entenderam? Então, o estágio tem que ser visto dessa forma. Escolha o estágio de maneira estratégica. Eu quero experimentar. Não significa que você vai ficar, mas é uma maneira de você se aproximar, né, daquele tema, daquela área, daquela atuação. Esse ano a gente não tem a foto, infelizmente, né, porque a turma começou em fevereiro e daí logo em março, quando a gente estava, né, se organizando, enfim, toda essa história de pandemia, mas só para vocês verem a carinha desses nossos alunos que começaram no ano passado, estes aí agora já estão no 4º semestre, olha como passa rápido, né? Eles já estão no 4º semestre, mas enfim, quando assim que der, a gente tira também. Aqui tem todo o nosso corpo docente, né? Todos os nossos professores, a gente acredita muito no que nós fazemos. Aqui tem todas as plataformas, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem que tem muitas conexões, bases de dados para vocês estudarem. A FIA tem acesso a todo o conteúdo de Harvard, 100% aberto, porque por conta de uma parceria que a gente tem com eles, a gente usa em sala de aula os cases, os simuladores, igualzinho o pessoal lá de Harvard. Técnicas como sala de aula invertida, que é um método do MIT, a gente usa em várias aulas também. Essa aqui é a nossa plataforma nova, que foi nova porque é do ano passado, é nova ainda, né? Foi implementada o ano passado, é uma plataforma excelente de comunicação entre aluno e professor. Todo o conteúdo é postado nessa plataforma, tem um calendário que o professor coloca lá as datas, quando é que vai ter trabalho, quando é que vai ter seminário. É como se fosse uma grande agenda compartilhada. Os alunos nunca mais se perderam nas datas, porque o sistema não deixa ninguém esquecer de nada. Base de dados para artigo científico, que é uma coisa que vocês veem um pouquinho mais para frente, né? Na hora do TCC, do trabalho de conclusão de curso. Essa daqui são os nossos espaços, né? Como eu disse, é do ladinho do metrô. Tem uma saída aqui, deixa eu ver aqui, ó. Exatamente aqui tem uma saída do metrô muito próxima. Você já cai dentro do prédio, do metrô Pinheiros, né? E aí tem umas áreas comuns. A infraestrutura é boa, enfim, né, restaurante, tudo bem organizado lá dentro do próprio prédio. E aqui as nossas salas de aula. Essa que vocês estão vendo é um dos formatos. Tem vários outros. E aí, dependendo da aula, o professor pede a sala que ele precisa. Então, tem esse formato aqui em U, vocês estão vendo? Essa sala especificamente tem 2 projetores para que todos consigam enxergar bem, né? Ter a mesma visão do que está acontecendo ali na frente, mas tem outros formatos diferentes, enfim, essa é a infraestrutura. Esse aqui é o nosso prédio de novo. Então, sobre a FIA, era isso que eu queria comentar com vocês. Quero saber o que mais vocês têm de dúvidas. As perguntas terminaram? Ninguém mais quer perguntar nada? Vamos lá, se tiver mais perguntas, podem colocar. E nós temos vídeos, eu vou pedir a ajuda, não sei se a Cristiane é a pessoa da nossa equipe que apoia o nosso vestibular, então quem tiver interesse em saber mais sobre administração, marca uma conversa comigo, individualizada. É claro que tem outros professores, o coordenador geral do curso, eu sou coordenadora de uma área, e tem também o coordenador geral do curso que pode conversar com vocês, para às vezes você ter uma outra visão, escutar uma outra opinião, também é possível.
E a Cristiane, que está aqui com a gente, ela vai postar aqui, eu não sei só se ela está conseguindo, mas ela vai postar para vocês alguns vídeos que nós temos de apresentação da faculdade, né? Agora fizemos um vídeo sobre a retomada, porque estamos voltando presencialmente a partir do dia 13, segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 13, as aulas presenciais serão retomadas. É claro que os alunos ainda não são obrigados a voltar, e nós temos vários alunos de fora de São Paulo que estão na casa dos seus familiares e falaram, não, eu não vou voltar agora, ainda não estou seguro, não vou voltar. Mas também a gente tem aluno falando, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ir de vez em quando, eu quero ir um dia, 2 por semana. Então, isso já é possível a partir do dia 13. A Cristiane, olha, ela está colocando, quem quiser, clica nesse link. Esse vídeo que ela está colocando é o primeiro, que é o vídeo que deu o prêmio de primeiro lugar para os nossos alunos naquele campeonato lá, naquele concurso da ONU, que eu falei agora há pouquinho. Então, foi com esse vídeo que eles ganharam. A FIA deu toda a infraestrutura, editou o vídeo, né? Nós contribuímos, é claro, não podia deixar os alunos sozinhos. Então, nós contribuímos, demos todo o apoio da edição, mas o mérito é deles, né? Eu só estou dizendo para vocês que a gente não deixou os alunos sozinhos, mas o mérito é deles. Eles pensaram o roteiro, tudo. E é claro que nós apoiamos, levando todos eles para a Alemanha para receber o prêmio, né? É claro. Ela também está colocando aí, esse vídeo é muito interessante, da FIA Júnior. É uma entidade, deixa eu ver, será que eu consigo mostrar? É uma entidade que é aquela que eu estava dizendo para vocês, que faz consultoria. Vamos tentar aqui, eu vou ver se ele carrega e vou compartilhar aqui. É interessante se vocês conseguirem assistir. Peraí, vamos tentar. São os próprios alunos falando, né, da experiência deles com a Júnior. O que eles aprendem na Júnior, o que eles gostam, por que eles gostam de participar da Júnior. Tá aqui, deixa eu ver. Vamos lá. A FIA Júnior é uma empresa sem fins lucrativos, gerida especialmente por alunos da graduação. Nós desenvolvemos projetos, trabalhamos o espírito de equipe, networking e liderança. Nós oferecemos projetos de gestão de consultoria empresarial. Nós fazemos um laboratório do que nós aprendemos em sala de aula e aplicamos na vida real. Para mim, a Júnior, ela significa eu estar aprendendo profissionalmente coisas que a gente aprende na faculdade, botando em prática. É um meio profissional, uma empresa, mas ao mesmo tempo ela é um crescimento pessoal para mim, porque lá dentro somos todos uma família, você aprende a lidar com pessoas diferentes e você cria amizades. Então, é crescer profissionalmente e pessoalmente também. Minha melhor vivência na Júnior foi adquirir persistência, resiliência e determinação. Todas as vezes que encontramos um problema, nós conseguimos solucioná-lo. Isso nos trouxe amadurecimento e isso para mim foi um grande diferencial na minha carreira, tanto profissional, tanto quanto no meu pessoal. Eu acho que o sentimento, você sentir parte, você estar sempre engajado com todo mundo, e convivendo, aprendendo com todos, e eu acho que isso foi o que mais me marcou e eu acho que isso que significa para mim a FIA Júnior. Para mim, a Júnior significa portas abertas. Para mim, a Júnior significa um futuro. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico encantada, porque eu tenho orgulho, né? Um pouquinho, posso dizer, porque esse time aí especificamente, né? Esse time da Júnior que eu coordenei
na minha gestão. E os alunos a gente cuida com muita atenção. A gente faz de verdade reuniões. Quando eles vão para alguma reunião com o cliente, antes a gente simula a reunião, como se eles estivessem apresentando para o cliente, antes eles apresentam para a gente, né? Sempre para o grupo de professores e tal, porque se errar, é melhor errar com a gente, não é? Então, os alunos lá na FIA, por isso que a gente acredita no que a gente faz, porque é um atendimento muito próximo, a gente realmente está muito perto dos alunos, independente das escolhas. A gente está terminando aqui, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu acho que ainda dá tempo, mas claro que o mais importante é que vocês façam as melhores escolhas, né? Que vocês escolham o que for melhor para a carreira de vocês. Tudo que eu tentei falar aqui é a minha verdade, é o que de fato a gente acredita nas oportunidades da administração, a importância de um profissional conectado, a importância de olhar para fora do Brasil, valorizando o que nós temos de melhor na nossa cultura, no nosso povo, no nosso território, né? Toda a riqueza que nós temos, enfim. Tudo isso é verdade. E a gente espera que vocês tomem a melhor decisão. Agora, avaliem muito essa questão também do tamanho da universidade, sabe? Salas de aulas menores realmente dão mais condições para a gente se desenvolver. Por isso que nós trabalhamos, vocês viram o tamanho da sala, é aquilo ali, muda o formato, mas as nossas salas de aula são para 40 alunos, não tem mais do que isso. Porque a gente entende que esse é o número que dá para a gente trabalhar. Com 40 alunos na sala de aula, dá para a gente saber o que cada um gosta, o caminho que cada um quer seguir, aonde estão as maiores dificuldades para a gente orientar, para a gente chegar mais perto, né? Tem também a questão dos intercâmbios, que é muito forte na FIA. É muito comum aos alunos de segundo e de terceiro ano, né? Então, não 2021, vamos dizer assim, 2022 ou 2023 partirem para intercâmbios. A FIA tem parceria com as grandes universidades do mundo, parceria na China, já tivemos aluno da graduação que ficou 1 ano na China, parcerias na Europa, vários países da Europa, muitas parcerias nos Estados Unidos. Então, essas oportunidades de intercâmbio também são valiosíssimas. Vocês podendo, aproveitem. Dentro da FIA tem várias possibilidades. Realmente é um diferencial. Nesse momento da vida, durante a graduação, poder fazer o intercâmbio, tem relatos maravilhosos, né, de crescimento pessoal. A família chora um pouquinho, sempre fica uma mãe com o coração apertado, liga lá para a gente, mas sabe que é importante, né? E como nós conduzimos o processo, o aluno não está indo de qualquer jeito, ele está indo para uma instituição parceira, a gente acompanha, a gente dá toda assistência, né? Então, pensem nisso também. As oportunidades ao longo da carreira, ao longo do curso, são também bastante significativos, né? O tanto de amizade que vocês vão fazer, os relacionamentos, as relações com os professores. Nós temos muito contato com os nossos ex-alunos que já estão no mercado, que já estão trabalhando, que já empreenderam. Essa aproximação realmente faz a diferença. Então, acho que era essa a minha mensagem. Tentei falar para vocês da carreira do administrador, o que leva um jovem a estudar administração, o que ele vislumbra, todas as oportunidades que ele tem. Contei um pouco da nossa instituição. Estão aí os nossos contatos, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser conversar particularmente, né, para tirar outras dúvidas, visitar a FIA, enfim. Explorem mesmo todas as oportunidades. Quero agradecer a oportunidade aqui ao Colégio Pio XII, obrigada pelo convite, obrigada por oferecer isso aos alunos também, que eu imagino que todas essas experiências que eles estão tendo são muito valiosas para eles, né? Essa possibilidade de conhecer outros cursos, outras instituições. Então, parabéns ao colégio, obrigada por nos incluir nesse evento. Muito obrigada.
Eu que agradeço a participação em nome do colégio. Muito obrigada, professora. Foi bem legal, gostei bastante. Acredito que os alunos também. Então, só lembrando, pessoal, olhem o bate-papo, tá bom? Tem os contatos para vocês entrarem, né, tirarem dúvidas, pegarem mais informações. Tem os links dos vídeos também, tá certo? Então, peguem aqui no bate-papo. E, bom, acredito que seja isso. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos os participantes, da professora, da Cristiane, que ajudou a gente também, tá certo? E nós vamos fazer um rápido intervalo agora, tá bom? E aí a gente já volta para o próximo ciclo de palestras, tá bom? Só vou pedir para que vocês respondam a nossa pesquisa, que vai aparecer assim que terminar esse webinar, tá certo? Vai ajudar a gente bastante a melhorar para os próximos, tá? Muito obrigada, gente, e até daqui a pouco. Obrigada, Elizabeth. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.